Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu dileto irmão e irmã, ouvinte desta emissora e internauta que nos segue. Deus seja louvado pela sua vida, pelo seu dia. Nesta quinta-feira, dia especialmente dedicado ao mistério da Eucaristia e do sacerdócio ministerial, a Igreja nos conduz a uma oração profundamente sacerdotal de Jesus. Aqui cumprimento todos os meus irmãos e amigos sacerdotes, aqui da nossa Diocese de Formosa e também de tantos lugares. Eu sou muito agradecido pela amizade de tantos e tantos padres e já passaram pela minha vida, que a gente vai encontrando. É muito bonito isso. Padres que têm o mesmo ideal da gente, que é a salvação das almas, que é a vitalização da igreja, da liturgia, da caridade nas nossas igrejas, dos apostolados. Isso é tão bonito. Eu quero trazer um tema hoje e dedico ele aos nossos sacerdotes. Sacerdotes santificados na verdade. Porque o mundo de hoje necessita de muitas coisas: organização, segurança, justiça social, equilíbrio econômico. Basta ver o desastre que está a nossa pátria e para onde nós estamos indo. Questão econômica, isso quando a fome começa a chegar, quando a quebradeira econômica começa a bater a porta de tanta gente. Não é fácil. Nós já experimentamos isso em algumas vezes aí recentemente. Não é fácil. A realidade vai ficando cinzenta. Muita confusão. E essas realidades, elas são importantes para a nossa meditação. E sabemos que, além de tudo isso, dos desastres sociais, da fome, da corrupção que graça nesse país, assim assustadoramente, há no mundo, na nossa sociedade, uma fome mais profunda no coração humano, a fome de Deus. Porque uma coisa é você sofrer com o auxílio de Deus, outra coisa é você sofrer sem Deus. Eu já citei aqui, mas eu lembro uma vez que fui visitar um homem ignorante, que morava sozinho, estava caminhando para a morte, já inválido em cima da cama, e a sua irmã me pediu para que eu o visitasse. Eu era um padre ali de 3, 4 anos de sacerdócio, estava começando a minha missão sacerdotal, ainda aprendendo as coisas. Eu fui ao encontro desse homem num bairro da cidade, e quando entrei na casa, a irmã foi junto comigo, que ela que dava assistência ao irmão, ajudava ali. Ele deitado, mas muito lúcido, e um homem profundamente revoltado. Tinha sofrido problemas de coluna, ficou entrevado na cama, não tinha mais condição de ir adiante, com câncer de próstata, essa coisa toda. Eu fui anunciar Jesus para ele, mas ele estava recalcitrado, não queria escutar sobre as coisas de Deus. E eu caí na bobagem de perguntar, mas então em que eu posso ajudar o senhor? E ele disse, lá na despensa tem um machado. O senhor pega aquele machado e racha a minha cabeça, que eu quero achar alguém que tenha coragem de me matar. Porque eu já não aguento mais, eu quero morrer. Me mate. Eu fiquei desolado com aquela situação, a gente aprende muito com isso. Próprio de um homem ignorante, que mal tinha recebido o batismo na infância, mas nunca procurou Deus. Sempre na ignorância, criou sua família, mas depois abandonou a sua família por causa do pecado, viveu um mundo entregue aos prazeres mundanos e no final da vida, sozinho, sem o amor de ninguém, apenas cuidado de uma irmã dele, que era viúva, e ele ali pedindo que eu o matasse. Depois a irmã me disse, todo mundo que vem aqui ele pede isso,
pega o machado e racha a minha cabeça. Queria morrer. Nós, sacerdotes, encontramos isso. Eu creio que muitos padres que estão aqui ouvindo o nosso programa têm muitas histórias similares a essa, de encontro com pessoas tremendamente ignorantes, tremendamente desconectadas do sagrado e da espiritualidade. E é exatamente aqui, no meio de tudo isso, que aparece a missão sacrossanta do sacerdote. Porque o padre não é apenas alguém que exerce uma função religiosa. Vamos entender isso. O padre não é só aquela pessoa que está ali no altar, no confessionário, dando uma bênção, visitando um doente. Ele é um homem separado para Deus, chamado a tornar Cristo presente no meio do povo. E nós, sacerdotes, que somos cheios de misérias, de fraquezas humanas, a gente precisa trabalhar isso para que nós possamos ser, dentro do mundo, epifania do mistério, uma manifestação do mistério. Quando subimos ao altar, quando absolvemos no confessionário, quando ungimos os enfermos, quando anunciamos a palavra, é importante saber que nos tornamos assim instrumentos da graça de Deus. Muitos padres secularizados, infelizmente maculados pela teologia da libertação extremada, foram perdendo essa dimensão do sagrado, essa dimensão de ser apartado por Deus para servir o povo. Por isso que a santidade sacerdotal ela é tão importante em nossos tempos. O povo quer o sacerdote santo, o sacerdote firme, mas santo, o sacerdote que ama aquilo que faz. São Carlos Borromeu, grande sacerdote do século XVI, foi um grande reformador da igreja, ele dizia: o sacerdote deve ser primeiro fogo para depois inflamar os outros. Essa palavra de São Carlos Borromeu, ela é lapidar, muito importante. Nós precisamos primeiro ter a força de Deus em nós para levá-la aos outros. É primeiro ser o fogo para depois incendiar os outros. Porque o sacerdote que perde esse encanto para com as coisas santas, ele se esvazia. A sua voz não consegue ter eloquência, não é capaz de entrar nos corações das pessoas. E aqui, com o nosso humilde programa, eu quero pedir a todos vocês, leigos e leigas, que rezem pelos sacerdotes, rezem pelo padre da sua paróquia. Muitas pessoas passam mensagem para a gente de tantos lugares distantes, relatando as belezas do seu padre, outros as tristezas com o seu sacerdote que não tem amor ao sagrado, que é vazio, que não celebra a missa de forma misteriosa, mas celebra a missa maquinalmente. A missa vale, mas é muito triste, o sacerdote precisa ser esse fogo. O povo percebe quando um sacerdote vive unido a Deus ou unido ao mundo ou ao diabo. Percebe no modo de celebrar, o jeito que o padre se expressa, de acolher as pessoas, de falar com as pessoas, de rezar, de sofrer com seus paroquianos e até de silenciar. Outro dia, um sacerdote que foi presidir a missa de corpo presente de uma pessoa muito querida na paróquia, ele não deu conta de pregar. Isso é humano. Talvez aquele soluço, aquele embuchamento do padre diante daquela mãe tão querida, daquela mulher tão amada na paróquia, foi talvez um gesto também profundo de evangelização. O sacerdote é humano. Eu mesmo tive grandes sofrimentos com certas mortes que ocorreram durante a minha passagem por Uruaçu, por Mara Rosa, Minaçu, na diocese de Rubiataba e Mozarlândia, sobretudo na paróquia de Faina. Quanto sofrimento a gente viveu com morte inesperadas de pessoas tão queridas e tão amadas. Então, nesta manhã, vamos rezar profundamente pelos nossos sacerdotes,
pelos sacerdotes santos e escondidos. Geralmente o sacerdote que é muito santo, ele vive escondido, ele não aparece, ele deixa Cristo aparecer. Pelos que gastam horas no confessionário, não é fácil atender confissões aí 2, 3, 4 horas, 5 horas seguidas, não é fácil. E o padre que é santo, ele ama o seu ministério, ele dá sentido a isso, a esse cansaço em favor da salvação das almas. Pelos sacerdotes que visitam enfermos, pelos missionários cansados, pelos padres idosos de tantos lugares, pelos jovens sacerdotes para que não se cansem e não percam o entusiasmo, pelos que sofrem solidão, padres que são abandonados, às vezes pelo próprio clero, que não dá atenção, o próprio bispo, às vezes, que deixa de lado aquele padre. É muito triste isso. Pelos que atravessam crises interiores. O sacerdote que está assim, ele precisa de ajuda, precisa buscar ajuda, conversar com os colegas, encontrar um bom diretor espiritual. Se precisa de amparo psicológico, procure. Nós temos na nossa igreja tantas pessoas, psicólogas, psiquiatras, gente de alta ajuda que se coloca muito à disposição para ajudar os sacerdotes, para escutar também as misérias humanas dos sacerdotes e ajudá-los a ficarem de pé. Porque o sacerdote também é humano, também carrega limites, cansaços e lutas. Por isso precisa muito da oração do povo e da compreensão. São João de Ávila, no século XVI, doutor da igreja e mestre do clero, ensinava que a vida interior do sacerdote é fonte secreta da fecundidade pastoral. Sem oração, o ministério seca. Sem intimidade com Deus, o coração se torna pesado. Sem Eucaristia vivida profundamente, tudo vira apenas atividade mecânica. Meu irmão, minha irmã, valorize o seu sacerdote. Meu querido padre, ame o seu ministério, viva para ele. Vamos rezar pelos nossos sacerdotes. Não vamos ficar criticando os padres. Vamos rezar primeiro. Que Deus sustente espiritualmente aqueles que sustentam sacramentalmente o povo de Deus. Vamos voltar o nosso coração também para a Eucaristia, porque na Eucaristia está Cristo vivo, está o centro da igreja, está a força dos santos. Meu padre, coragem. O seu ministério é tão grande, é tão poderoso, que nem você nem eu o compreendemos. O importante é que o padre seja simplesmente padre. Isso basta e agrada a Deus e faz acontecer a santidade do nosso povo. Amém. O Santo Evangelho de hoje, capítulo 17, desde ontem, que é a oração sacerdotal de Jesus, Jesus reza ao Pai dizendo que todos sejam um. Depois acrescenta, Pai, eu lhes dei a glória que tu me deste. E conclui, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Jesus aqui está falando dos seus apóstolos, seus discípulos, e está falando para mim e para você, querido Padre que me ouve. Cristo quer que nós conhecemos o nome do Pai. Meu irmão sacerdote, você existe para conduzir o povo à unidade, à verdade, ao conhecimento de Deus. Não é papel do padre dividir o povo, colocar o povo contra o bispo, contra outros colegas padres. Um sacerdote nunca deve falar mal de outro sacerdote na missa, na homilia. Nunca. Se você tem alguma queixa contra um sacerdote, vá, meu irmão, até ele. Faça uma partilha com caridade, precedida de uma boa oração, porque é isso que Deus quer de nós sacerdotes, que a gente seja unidos. Nós precisamos de uma igreja que seja toda ela unida. Os sacerdotes precisam ser unidos, amorosos uns com os outros. Agora, isso depende também da oração do povo, das vigílias, das intercessões, dos grupos de oração, das mães espirituais pelos sacerdotes que rezam pelos padres, pela santidade deles. Isso é simplesmente maravilhoso.
Deus seja louvado. Rezemos juntos em espírito. Senhor Jesus, olha com amor para os sacerdotes da tua igreja. Santifica-os na verdade, fortalece os que estão cansados, consola os que sofrem, sustenta os que vivem perseguições e dificuldades. Faz dos teus sacerdotes homens de oração, de Eucaristia, de caridade pastoral e de fidelidade ao Santo Evangelho. Desperta também no coração do teu povo, Senhor, o amor, o respeito pelos sacerdotes. E que jamais nos falte ministros santos para celebrar todos os mistérios. Desperta no coração dos jovens, dos rapazes, o desejo grandioso de entregar a vida pelo sacerdócio. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Não deixe de fazer sua adoração ao Santíssimo nesta quinta-feira e ter presente os sacerdotes e as vocações sacerdotais e religiosas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dela, Nossa Senhora, Mãe dos sacerdotes, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. És sacerdote eternamente. Fiquem todos em paz.